Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor na TV, aqui na TV Otimista. E não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, tá? A TV Otimista, seguir também o Dei Valor também, Carlos Dei Valor, o meu Instagram. Então, acompanhe a gente para vocês se informarem aqui dos nossos convidados e cada vez mais aí conhecer as histórias desses empreendedores que a gente traz aqui para vocês no Dei Valor na TV, tá bom? E hoje estamos aqui com mais um empresário, e um empresário num segmento que as pessoas não gostam muito, que é a alimentação, né? E às vezes ele é um empresário mais discreto, muita gente não conhece ele, mas a loja dele todo mundo conhece, que é a Cookie Mania. Então, Érico, seja bem-vindo, Érico, aqui. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Espero aí que a gente tenha um momento muito bacana e enriquecedor. Bacana, bacana. Érico, é o seguinte, o teu negócio é um negócio super diet. É um negócio que as pessoas adoram, né? Então, você está presente praticamente em todos os shoppings. Mas antes de contar a história da Cookie Mania, vamos contar a história do Érico. De onde é que vem o Érico, experiência profissional, né, a formação. Conta aí um pouco aí para compartilhar com o pessoal. Legal, bacana. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, mas já há mais de 20 anos eu estou em Fortaleza. Então, eu sou um cearoca de coração. Então, eu vim para cá, né, quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos de idade. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer administração. Foi quando eu me decidi. E tinha uma marca, né, na época que eu tinha uma admiração muito grande, que era a Coca-Cola. E aí eu tinha colocado como objetivo de vida me formar em administração e me tornar depois presidente, CEO da Coca-Cola, né? Então, eu fiz o preparatório, né, para o vestibular, passei na faculdade de administração, cursei aqui na Universidade Federal do Ceará. E durante minha graduação, o meu primeiro processo seletivo que eu participei foi um processo de estágio para a Coca-Cola, né? Coincidência, né? Então, fui aprovado no processo seletivo, então eu falei assim, rapaz, não pode ser coincidência, né? Eu acho que realmente o meu objetivo de vida vai ser alcançado. E comecei a trabalhar no sistema Coca-Cola, né? Através aqui da engarrafadora, né? Que era a nossa, hoje é a Solar. Trabalhei durante 4 anos e meio, com a maior parte desse tempo na área de marketing, né, que é a área realmente que meu coração bate mais forte. E só que teve um tempo muito bacana que eu tive, porque como eu tinha esse sonho, né, de me tornar presidente, eu pensei assim, um presidente ele não pode saber só de marketing, ele tem que saber um pouco de cada área. E na época não tinha programa de trainee nem nada do tipo. E aí eu me candidatei para uma vaga de auditor interno, para poder auditar, para poder conhecer as áreas todas. Então, assim, foi uma experiência que eu tive extremamente enriquecedora, né, de poder conhecer a área, né, de contábil, financeira, de impostos, a parte de controle de estoque, enfim. Conhecer realmente o funcionamento da empresa como um todo. Então, assim, foi muito bacana para mim. Mas eu sabia que ele tinha um tempo de validade e acabei retornando para o marketing. E aí foi muito bacana que eu trabalhei diretamente com a Copa das Confederações, com a Copa do Mundo, né? Então, na época da Copa do Mundo aqui em Fortaleza, né, eu fiquei realmente dedicado, 100% exclusivo para as ações de ativação da Coca-Cola com a FIFA, com a Copa do Mundo. Mas pouco depois da Copa do Mundo, eu fiz uma viagem para o Chile, né, com a minha então namorada, hoje minha esposa Camila, e foi ali no segundo semestre de 2014 que surgiu a ideia da Cookie Mania, né? A gente foi para Santiago e num hotel, assim, numa padaria muito próxima do nosso hotel, eles faziam cookie lá de maneira artesanal, né? Então, indo lá nessa padaria praticamente todos os dias da viagem, eu ia lá para consumir. Tomar o café exatamente. À noite. Consumia lá o cookie, né? A gente, assim, o Brasil ele é o maior produtor e consumidor de biscoitos do mundo, né? E eu faço parte dessa estatística desde sempre, né? Então, desde pequeno eu tinha na minha lancheira os biscoitos, né? Recheados, enfim. Na fábrica Fortaleza, Richester. Também. Então, quando eu conheci ali, quando eu tive o contato com o cookie sendo feito ali de maneira artesanal, eu vi que realmente era um produto muito diferenciado que a gente não tinha em Fortaleza.
Então, viagem é assim, né? Quando você está terminando a viagem, você está doido para estar em casa, mas quando você chega em casa, você fica com saudade ali da viagem. E não deu outra, né? Quando a gente chegou aqui em Fortaleza, bateu a saudade dos cookies lá do Chile. E aí a Camila começou a fazer em casa, né? De maneira bem artesanal mesmo. Então, foi mais ou menos assim que foi o início da nossa trajetória, né? Legal, bacana. E ela inventou a receita? Como é que ela fez para tentar imitar lá esse cookie de lá? Pronto. Assim, eu sempre conto, né, que esse surgimento da nossa receita foi assim a maior experiência que eu tive de perfeccionismo na minha vida. Porque assim, eu sempre fui muito formiguinha, né? Eu sempre fui louco por doce. Então, assim, a Camila começou a fazer os cookies e rapidamente eu já comecei a falar para ela, ó, isso aqui tá espetacular, nunca provei nada parecido. Ela, não, pode melhorar. Aí ela ia, passava mais uma semana, 10 dias trabalhando na receita, ela me apresentava de novo, provava, caramba, ficou melhor ainda. Ela, não, mas ainda dá para melhorar, eu sei que dá para melhorar. Então, foram quase 12 meses de preparação, de muita tentativa e erro mesmo. A gente está falando ali, só para ambientar, né? A gente está ali entre 2014 e 2015. Então, assim, não existia mercado de cookies, né? A nível norte-nordeste, nós fomos pioneiros. Toda a parte assim de biografia, de livros, tudo era extremamente restrito. Então, basicamente, o que a gente procurava para entender era realmente do mercado americano, porque aqui estava ainda muito principiante, ainda assim, estava muito no começo. Todo esse mercado de cookies no Brasil mesmo, na verdade, né? Então, foi muita tentativa e erro que a gente foi tentando, foi ajustando, até que a gente chegou. Teve um dia que tinha uns amigos na casa dela, né, junto com a gente, enfim. E aí eles provaram lá. E aí quando eles provaram, eles, nossa, eu nunca provei nada parecido, isso é delicioso. E aí que deu o estalo de ter uma oportunidade de negócio. Só que assim, como vocês sabem agora, né? Eu era completamente apaixonado pelo que eu fazia na Coca-Cola, né? Então assim, eu amava o que eu fazia, eu tinha um plano de carreira lá dentro, eu tinha um objetivo muito claro do que eu queria fazer. Então a Camila começou a plantar a semente do empreendedorismo em mim. Ó, vamos abrir uma empresa, vamos abrir empresa, vamos abrir empresa. E eu falava, não quero, eu quero trabalhar como executivo e tal, multinacional, é o que eu sempre quis, né? Mas é o que eu sempre falo, assim, se você deixar essa semente do empreendedorismo nascer no seu coração, nossa, você vai ter uma grande paixão na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo, né? Só que no começo, como eu tinha esse afeto muito grande pelo meu local de trabalho, eu não ia abandonar tudo, né, de um dia para o outro, né? Então, o que foi que eu fiz primeiro? Quando eu terminava o expediente, eu colocava um uniforme da Cookmania e ia vender o produto em cafeterias, restaurantes, que a ideia inicial era revender o produto, né? A gente não ia ter uma estrutura física, loja e etc, né? E eu fiz isso durante 3 meses. Então foram basicamente aí 90 dias. E durante esses 90 dias eu vendi nenhum cookie. Sério? 0. Foram 3 meses de não. Hoje eu sempre falo, foram os melhores nãos da minha vida, né? Mas aqueles 3 meses foram muito difíceis. Porque eu confiava no produto, eu sabia que o produto era muito bom, né? Só que o feedback que eu recebi de todas as pessoas era o mesmo, era impressionante. Eu não conheço esse produto, não sei o que é cookie, meu cliente não vai saber o que é cookie, esse produto vai ficar empancado aqui, não vai vender, eu não quero. Mesmo eu chegando lá com a apresentaçãozinha no PowerPoint, tudo mais, tudo direitinho, não dava certo, porque tinha uma barreira cultural. Sim. Então, assim, era um buraco mais profundo que eu precisava vencer. Era a cultura. As pessoas não tinham cultura de comer cookie, sair de casa para comer cookie. Isso não existia. Então, depois de 3 meses, a gente teve uma conversa que foi assim, Camila, a gente tem 2 opções. A mais fácil é desistir e a mais difícil é a gente comprar a briga do produto e abrir um espaço só dele em Fortaleza. Então, foi daí que surgiu a ideia de abrir a loja da Cookmania. Então a gente fez todo o planejamento para abertura de loja, né? Na época, assim, por mais que eu seja formado em administração, eu não me sentia preparado para empreender, né? Realmente, assim... inseguro, né? Me sentia inseguro e tudo mais. E quem me ajudou demais nesse processo foi o Sebrae. Então, assim, as pessoas acho que não têm noção da estrutura maravilhosa que o Sebrae dá para os empreendedores no Brasil, a baixo custo, para quem está começando, quem quer estruturar um negócio no comecinho, sabe? Eles têm realmente um suporte assim qualitativo maravilhoso, o Sebrae. E aí eu sempre falo porque eu sou grato eternamente a eles. Então tive muita ajuda deles também na estruturação do negócio e a gente abriu as portas, né?
em agosto de 2015. Foi quando a gente começou a Cookie Mania, né? Então, essa foi mais ou menos as etapas até a nossa inauguração. Agosto de 2015. Agora, voltando aqui à Coca-Cola. Tu começou como estagiário lá na Coca-Cola. Quando foi que começou? Eu comecei lá como estagiário em abril de 2011. Abril de 2011. Certo. E quando vocês abriram a Cookie Mania em agosto de 2015, tu continuou lá? Não, eu saí de lá aproximadamente entre 1 e 2 meses antes. Tipo, um mês e meio mais ou menos antes de abrir as portas, eu saí da Coca-Cola. Mas o ponto tu alugou antes, né? Aluguei antes, fui fazendo a obra, comuniquei os meus gestores, né, na época. Então, assim, eu fui um cara que realmente eu vesti muito a camisa da empresa. Então, assim, isso me deu muita segurança na hora de sair, porque eles sempre falaram, Érico, Deus me livre, mas se acontecer qualquer coisa, a porta está escancarada para você poder voltar. Eles me deram muito apoio, me deram muito suporte, né, durante toda essa etapa da implantação da Cookie Mania, porque realmente tinha alguns dias que eu tinha que sair um pouco mais cedo, tinha que entrar mais tarde, algumas situações desse tipo, pela implantação da empresa. Então, assim, tive muito suporte deles, assim, foi muito bacana, sabe? Então, foi mais ou menos isso, porque era a nossa bala de prata, né? Então, assim, eu e a Camila, a gente não tinha o dinheiro necessário para poder fazer a Cookie Mania, para poder construir a loja. Então, a gente pegou dinheiro emprestado, né? A gente, com o auxílio do Sebrae, né? Eu também tenho muita gratidão, né, pelo Banco do Nordeste, né? Então, o Sebrae, ele fez uma ponte da gente com o Banco do Nordeste, que foi, assim, fundamental para a gente poder abrir a empresa. Então, assim, a gente estava colocando o que a gente tinha e o que a gente não tinha dentro do negócio. Então, assim, cara, a gente pensou, se a gente vai se dedicar, se a gente está colocando a nossa vida aqui, eu vou me dedicar 100% a isso, né? Eu amo a Coca-Cola, amo o que eu faço, mas esse é o nosso projeto de momento, é isso que a gente, aqui que está concentrado as nossas energias, o nosso tempo, a nossa dedicação. Então, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa aversão ao risco, né? É por isso que eu tentei ali revender, não sair imediatamente da Coca-Cola e etc. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o Érico do futuro, né? Do arrependimento futuro, né? Então, assim, a minha preocupação era que eu chegasse aos meus 70, 80 anos e olhasse assim, e se eu tivesse colocado a Cookie Mania para frente, né? O que tinha acontecido? Então, eu não suportaria viver essa situação. Então, eu falei assim, não, então vamos mergulhar de cabeça. Essa é a nossa iniciativa agora, então vamos fazer acontecer. E foi isso. Então, até hoje, né, tem muita ligação da Coca-Cola com a Cookie Mania, né? Obviamente, assim, coisas internas nossas que eu trouxe para a empresa, que é e sempre vai ser uma inspiração para mim, né? Então, a nossa própria missão, né, de levar alegria para as pessoas, né, foi realmente devido ao meu contato com grandes campanhas de marketing que eu tive na Coca-Cola, né? Viva Positivamente, Abra Felicidade, enfim, campanhas icônicas da marca que eu tive contato, tive o prazer de participar, que me marcaram muito, né? E que fizeram com que a gente tivesse essa relaçãozinha assim da Cookie Mania com o que eu vivi na Coca-Cola, né? E essa tua relação com a Coca-Cola, então tu trouxe muito o que tu aprendeu lá dentro dessa parte dos processos internos para implantar dentro da Cookie Mania, né? Exatamente. Na época do meu momento como auditor interno, teve vários processos que, assim, como membro do marketing, eu nunca teria acesso ou nunca participaria. Então, ali foi realmente o período da Coca-Cola como um todo, eu falo que foi uma outra faculdade para mim, foi uma outra graduação. Porque quando você está dentro de uma empresa centenária, mundial, né, que, enfim, é uma das marcas mais conhecidas do mundo há décadas, você tem ali um nível de maturidade de processo, né, de comunicação, de tudo dentro da empresa, que é difícil você encontrar em outras empresas que tem menos tempo de mercado e etc. Sim. Né? Então, assim, é uma oportunidade, uma experiência muito grande você trabalhar ali dentro de um furacão desse tamanho, né? Então, tem muitos procedimentos que eu vi na minha época de auditoria que eu aprendi e hoje eu consigo aplicar na Cookie Mania, né? Que a gente já teve algumas consultorias, né, que eu acho muito bacana também a gente ter consultoria numa empresa, eu acho que é bacana estar trazendo olhares de fora e etc.
Então, assim, eu já tive algumas consultorias que falaram isso. Falaram assim, ó, você tem uns processos aqui mais tão bacanas, tão amarrados, etc. Você que teve essa ideia, né? E eu falei assim, não, eu tive uma experiência muito bacana, profissional, que foi trabalhar na Coca-Cola, no sistema Coca-Cola, né? Nossa, solar, enfim. E que isso serviu para mim um aprendizado muito grande, né? Eu acho que quando você é jovem, quando você está começando no mercado de trabalho, né? É muito importante que você tenha uma sede de aprendizado, sabe? O início da trajetória profissional é aquele momento esponja que você tem que sugar, você tem que puxar todas as informações, todos os aprendizados, né? Então hoje a gente tem uma geração muito imediatista, né? Que quer logo ser promovido, está muito preocupado assim com o cargo que está escrito no crachá, né? Com a remuneração, o dinheiro ali, tudo mais, que quer mais. Mas o início da trajetória, principalmente quando você está como estagiário, é exatamente você fazer o link entre a universidade, entre os estudos e a prática. Então, assim, é um momento que você precisa se dedicar realmente a aprender, né? Você está no início da sua trajetória profissional. Então, assim, eu tive muita preocupação com isso. Então, tudo que foi acontecendo depois foi só consequência. Eu comecei a ser promovido lá dentro, mas era uma consequência da minha sede de aprender, de querer fazer as coisas bem feito e etc. Dedicação, né? A minha dedicação. Então, acho que eu sempre tive essa preocupação de não deixar nada passar, né? Eu trago um pouquinho antes da Coca-Cola, com a universidade, que eu também dentro da UFC eu tive a oportunidade de vivenciar ela por completo, né? No meu primeiro dia de aula, o diretor da faculdade falou assim, ó, universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, o ensino todo mundo vai passar, não tem como você pegar um diploma de uma universidade sem estar na sala de aula, mas a pesquisa e a extensão é opcional. É opcional, né? Com certeza. A gente está conversando aqui, pessoal, com o Érico, da Cook Mania, e a gente vai continuar esse papo agora, depois do intervalo, ele falar um pouco mais dessa experiência dele na universidade, para vocês se identificarem e também tirarem aí como inspiração aí tudo que ele passou e que vocês podem sonhar e o sonho pode ser adaptado, né? Então, sonhou para ser CEO da Coca-Cola e hoje é um empreendedor, né? Então, já a gente volta com mais um bloco aí do Dei Valor na TV. Olá, estamos de volta aqui com o Érico da Cook Mania para falar aqui, continuar falando aqui o que ele terminou no bloco anterior, falando da importância da universidade, inclusive dentro do empreendedorismo. Compartilha aí com a gente, Érico, aí como é que foi aí essa experiência dentro da universidade, dentro da UFC, não foi? UFC. Eu acho que assim, foi uma experiência muito transformadora para mim, porque eu lembro que, obviamente, quando você está ali no ensino médio, né, é um grande sonho você passar numa universidade federal. Então, na hora que isso se concretizou, para mim foi a realização de um sonho, né? E assim, no meu primeiro dia de aula, eu lembro assim que a gente teve uma conversa com o diretor da faculdade e ele falou sobre essa questão do tripé da faculdade, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Todo mundo vai passar pelo ensino, pela sala de aula, mas a pesquisa e extensão não é todo mundo que se aventura, né, ao longo da universidade. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver a universidade por completo, né? Então, logo nos primeiros semestres, eu fui atrás de bolsas de pesquisa. Então, eu peguei uma bolsa na época que era da Rede Internacional de Liderança e Empreendedorismo, o RINEP. A gente fazia pesquisa de empreendedorismo em Fortaleza e, ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa estava sendo aplicada na África do Sul, na Alemanha e no Japão. Então, assim, comecei ali a ter um conhecimento teórico, né, mais aprofundado. Né, então, comecei a entrar nessas bolsas de pesquisa da universidade. Então, isso eu acho que foi me aprofundando, foi bacana para estar vivenciando isso, tendo um contato diferente com professores e etc. E eu também entrei no centro acadêmico, né? Então, assim, eu acabei me tornando presidente do centro acadêmico de administração. Então, foi muito bacana porque dentro daquele ambiente da universidade, é ali que você consegue também viver a prática de uma maneira diferente. Você ainda não está no mercado de trabalho, mas aquele ambiente ali ele vai te proporcionar experiências que a sala de aula não vai te dar. Inclusive, é muito curioso essa história, mas depois de algumas semanas que eu fui aprovado no processo seletivo de estágio da Coca-Cola, eu perguntei para o meu chefe, né? Eu falei, por que você me escolheu? Foi o que aconteceu no processo seletivo você ter me escolhido, né? Porque eu sabia que tinham outros candidatos na reta final
que sabiam falar inglês fluente, sabiam falar alemão, já tinha feito intercâmbio, e eu não tinha essas credenciais, digamos assim, né? E ele falou que, Érico, você já tem a prática. Porque na minha entrevista, eu contei para ele exatamente da minha trajetória como presidente do centro acadêmico, na organização de calorada, de eventos esportivos, recepção dos calouros, semana de administração, organização de palestras, de cursos. Então, assim, quando você se mete a organizar esse tipo de evento, existe uma série de problemas que acontecem. E você é forçado a estar buscando soluções para todos esses problemas que acontecem, né? E no mercado de trabalho não vai ser tão diferente disso. Você é pago, você é chamado, né, para resolver, para solucionar problemas. Então, eu comecei a contar um pouco dos episódios que eu tinha passado na universidade, como a gente tinha resolvido esses problemas, né? Enquanto que outros candidatos ainda estavam muito no campo da teoria, do curso que tinha feito e etc. E foi isso que me colocou dentro da Coca-Cola. Então, para mim foi a grande demonstração que eu estava no caminho certo, né? Então, eu estava vivenciando a universidade na sua plenitude, né? Então, eu estava na sala de aula, eu estava nas pesquisas, estava publicando artigos, então estava em congressos, e ao mesmo tempo eu também estava como um presidente do centro acadêmico, né? Estava com uma equipe, né? Todo o time de diretoria do centro acadêmico, as pessoas que estavam junto comigo no projeto. Então, acho que isso foi de fato muito engrandecedor para mim. Então, acho que me preparou para entrar no mercado de trabalho já com uma outra visão, né? Com uma outra postura, né? Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já estava, acho que, um pouco mais amadurecido, digamos assim, mas, obviamente, ainda muito verde e com muita sede de aprendizado. Ou seja, ele valorizou em ti a prática que tu tinha, né? Essa experiência prática de solucionar problemas, né? Exato. Que os outros só tinham teoria até então. O caso que eu contei para ele foi uma calorada que a gente organizou. Tinham 2.000 ingressos vendidos. A grande propaganda de uma calorada, todo mundo sabe, é cerveja liberada. Faltando 4 horas para a festa começar, a gente soube do fornecedor que não ia entregar cerveja. E aí? Como é que você resolve isso? Pois é. Então, no final das contas, teve a calorada, o pessoal ficou feliz, satisfeito, deu tudo certo. Mas você teve que montar ali toda uma força-tarefa para conseguir, né, a cerveja gelada ainda por cima, né? Dividiu as equipes, cada um foi para um lado, comprou cartão de crédito, o outro só podia. A gente fez toda uma força-tarefa, uma gestão de crise naquele momento ali, para poder abreviar a história e não ocupar muito tempo. Mas são situações como essa que muitas vezes outros estudantes pensam, o pessoal que está no centro acadêmico é ali, é só festa e etc. E na verdade não. Ali é um ambiente de solução de problemas que, se você aproveitar da maneira correta, ele vai engrandecer muito essa trajetória dentro da universidade, vai te dar gabarito para você poder contar essas histórias, essas experiências que você vivenciou, e vai poder te ajudar em processos seletivos, né? Então, acho que você tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Então, acho que você tem que estar na sala de aula, você tem que estar na pesquisa, e você tem que estar também na extensão. Então, assim, eu olho para trás e, assim, não me arrependo de nada. Eu vivenciei a faculdade com tudo que ela poderia proporcionar. Tenho colegas meus da minha turma de administração que pensam hoje que, poxa, eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter me envolvido em outro projeto. Acho que eu fiquei demais só na sala de aula, devia ter vivenciado um pouco mais a universidade. E passa muito rápido ali, são 4, 5 anos que não está lá de dedos, quando você olha, você já está na graduação, na formatura. Então, quer dizer que vocês tiveram que resolver o problema da cerveja, né? Porque outro problema de calorada é o seguinte, promete a cerveja grátis, com 1 hora acaba, né? Também tem essa questão, né? Então, vocês conseguiram resolver... E na quantidade certa. Na quantidade certa. Por mais que a operação tenha dado prejuízo ou não. Ou não tenha dado lucro. Deu prejuízo. Deu prejuízo? Deu prejuízo. A gente fez a festa, mas aí deu prejuízo. Aí depois da festa a gente levantou todas as dívidas que ficou e a gente montou um plano de ação para saldar todo mundo. E aí a gente entregou a gestão sem dever nada a ninguém. Aí a gente foi fazendo outros campeonatos de vôlei, a gente fez rifa, a gente fez uma série de ações para cobrir. Mas cumprimos o objetivo. Olha aí. Tem gente que poderia olhar esse teu obstáculo aí que tu teve e chegar e dizer, rapaz, tá vendo? Isso é um aviso. É para eu não fazer esse negócio. É para eu não me meter nisso. Entendeu? E as pessoas têm que entender que os obstáculos fazem parte, né, de toda... Exatamente. Não é só da vida do empreendedor, né? A vida pessoal da gente, a gente tem obstáculos na parte de relacionamento,
com os filhos, com o casamento, tudo, né? E na vida do empreendedor, obstáculo é o que não falta. Exato. Né? É o que não falta. Então, você pegou o obstáculo e foi para cima para resolver. Então, vocês têm que aprender isso, pessoal que está assistindo a gente, que tem que ir para cima, resolver, planejar. E tá aqui, o Érico é um exemplo bacana que ele deu aí, que resolveu, todo mundo satisfeito, deu preju, depois já plano de ação para cobrir o preju. Foi exatamente assim. Então, E eu acho que assim, o problema, ele de fato faz parte, né? Então, e existe essa troca de mentalidade quando você sai da CLT para ser empreendedor. Então, tipo, quando eu deixei de ser CLT e fui ser empreendedor, no início foi um pouco de choque para mim, que era problema demais o tempo todo, de todas as áreas, né? Então, eu estava trabalhando só com marketing, tinha aqueles problemas ali do marketing para resolver, e quando você vira empreendedor, é problema de tudo que é lado. Operação. É na produção, é recursos humanos, é marketing, é comercial, é tudo, né? É. Então, assim, eu acho que uma virada que eu tive foi na hora que eu realmente pensei, com a minha função, eu sou um solucionador de problemas. Então, assim, vai aparecer problema de todos os lados, de todos os tipos, a minha função é solucionar. Então, assim, quando você tira o foco da sua atenção do problema e passa o foco da sua atenção para a solução, aí você é um momento de mudança. Aí é um momento que você realmente começa a ficar preparado para tudo que vai vir. Porque é isso mesmo, é uma montanha-russa. Então, assim, no mesmo dia você vai receber notícias maravilhosas e você vai receber notícias problemáticas, né? Então, você tem que estar preparado para essa montanha-russa, e quando chegar esses momentos de problema, por exemplo, é plano de ação, é como é que você vai solucionar, em quanto tempo, quem é que vai fazer o quê, e etc. Montar todo esse planinho para que você consiga resolver e partir para o próximo. Então, assim, é o que eu sempre falo lá dentro da empresa, né? Tipo, eu falo assim, ó, não tem nada demais a gente tá com esse problema agora. O que a gente tem que garantir é que esse problema não volte a acontecer. A gente tem que ter outros problemas para resolver. Eu sempre falo isso, a gente vai ter que ter outros problemas para resolver. Porque vão ter outros problemas. Não tem como fugir disso. Sempre vai ter, entendeu? Então, não tem como você criar uma utopia, uma ilusão de que vai chegar um momento que vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Não tem como, isso não vai existir. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que estar preparado para os próximos problemas. Isso aqui a gente tem que resolver, pronto, solucionou, isso não pode mais acontecer. Vamos para o próximo problema, né? E acho que isso vai ajudando também as pessoas a criarem essa casca, né? Saber que isso vai acontecer e que quando acontecer, o foco é o quê? É na solução, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Bacana, bacana. E falando agora mais da Cookmania, hoje são quantas lojas e quantos funcionários? Hoje nós temos 12 unidades abertas, entre franquias e lojas próprias, né? Certo. E a gente ultrapassou a marca dos 50 colaboradores. 50 colaboradores. Estamos com 50 e um pouquinho, 53, 52. Certo. E como é que é hoje o teu plano de expansão? Como é que vocês fizeram? Tu falou agora da franquia. Como é que vocês chegaram aí nesse modelo? Pronto, hoje a gente tem as unidades próprias, né? Foi assim que a gente começou e foi assim que a gente começou a crescer. São quantas unidades? Hoje unidades próprias são 7 unidades. 7. São 5 em Fortaleza, 1 em Recife e 1 em São Paulo. São 7 unidades próprias, né? Foi assim que a gente começou e assim que a gente começou a crescer. Mas a gente sempre teve um desejo muito grande de franquear a marca. Então, acho que desde o começo a gente se preparou para isso. Desde o nome Cookmania, a gente sempre gostou quando surgiu o nome, né? Uhum. Que ele tinha o mesmo significado português e inglês, a grafia, a preocupação com as cores, com o layout de loja, com tudo isso. Então, a gente sempre pensou muito na questão da franquia, né? Mas a gente nunca quis queimar etapas. Então, logo que a gente começou, né, por ser um negócio muito diferente, né, de cookie, não tinha, etc., a gente começou rapidamente a receber muitas propostas para franquear e tudo mais. Só que a franquia, ele é um negócio muito sério, né? Então, assim, você tem que ter muita certeza do momento que você deve franquear. E eu acredito muito que o momento que você deve franquear, ele não é no começo da trajetória da sua empresa. Você precisa passar por tentativas e erros, né? Sim. Obviamente, você sempre vai ter o erro, isso vai acontecer, é normal, né? Nunca vai deixar de errar uma empresa. Mas você tem que ter ali um caminho já inicial, percorrido, para que você consiga entender qual é esse modelo de negócio, o que funciona, né? Em relação a tudo, quais são os produtos, os horários,
localizações para você poder franquear, né? Então, assim, a gente começou o nosso processo de se tornar um franqueador ali no ano de 2019. Foi o ano que a gente não abriu nenhuma loja, a gente se concentrou nesse processo de fato. E em 2020 começou a pandemia, né? E a gente até começou a abrir lojas, mesmo na pandemia, de franquia. Mas acabou que na pandemia, a pandemia fechou uma porta, né? Literalmente, o lockdown. Mas ele abriu uma janela muito interessante para a gente, que foram os supermercados, né? Então, foi o setor que mais cresceu no Brasil, basicamente, né? Junto com a área de saúde. Uhum. Medicamento, né? Exato. E aí a gente começou a entrar nessa parte dos supermercados e foi assim, pra gente foi incrível. Tá sendo incrível, né? E a gente acabou se dedicando muito 2020, 2021 e 2022 aos supermercados. Que vocês têm Quais são os produtos que estão no supermercado hoje? Hoje nós temos uma linha de 5 itens. São 5 SKUs que estão no supermercado. São 5 mini cookies congelados. Então essa foi a grande sacada que a gente teve na pandemia. Então, assim, até fevereiro de 2020, a gente estava ali entre 75% e 80% do nosso faturamento no balcão. São 20 e poucos por cento no delivery. Então, um mês depois, com lockdown, tinha evaporado 80% da empresa, né? Então, a gente pensou, né, que as pessoas estão em casa, por que não elas assarem os seus próprios cookies, né? Então, a gente começou a vender os pacotinhos de mini cookie congelado na própria loja, própria loja, no delivery, né? E para assim, né, tentar, né, fazer a nossa parte, que a gente entendia também o momento de saúde pública que estava acontecendo. A gente estava destinando 10% da venda desse pacotinho ao fundo organizado, né, pela FIEC, de combate ao coronavírus aqui no Ceará. E aí esse produto começou a gerar muito bem, as pessoas começaram a adorar de fato, a gente começou a receber muito feedback positivo, principalmente de mães. Foi muito legal porque foram muitas mães falando pra gente, vocês melhoraram muito o nosso dia, a gente está aqui, né, direto em casa, e agora a nossa casa tá com o cheiro da loja de vocês, a gente faz os cookies, assim, meu filho tá amando fazer os cookies em casa, é uma experiência muito gostosa. Então a gente começou a receber feedbacks assim maravilhosos no meio da pandemia sobre esse produto, né? E aí depois de algumas semanas, alguns meses na verdade, o meu telefone tocou e era realmente uma grande rede de supermercado, Mercadinho São Luís, né, um grande parceiro nosso, convidando a gente para poder vender esse produto, né, no supermercado. E eu nunca esqueço, assim, né, ele abre aspas, né, falou assim, esse produto é a cara de supermercado, fecha aspas. Quem foi que te ligou? Foi o Neto ou não? Não, foi o Felipe. Felipe? Acho que era da área do marketing, se não me engano, não sei se ele está hoje ainda no marketing, mas foi ele que me ligou. Uhum. E aí a gente formatou, porque até então, né, com as gráficas fechadas, com tudo fechado, a gente estava vendendo assim num saquinho transparente, com adesivo, era bem tranquilo, assim, bem artesanal mesmo, né? Aí a gente foi para desenvolvimento de embalagem, branding, código de barras, tudo para poder realmente vender no supermercado. E foi muito bacana, assim, todo o resultado que teve, né? A gente começou depois a trabalhar também com outras redes. Hoje a gente está em todas as redes do Ceará, de Fortaleza, absolutamente todas a gente está. Então a gente ainda não começou a entrar nas redes nacionais, mas esse é o nosso próximo passo, né? Então acabou que nesses últimos anos a gente acabou focando muito nesse projeto do supermercado, que para a gente foi uma ampliação do conhecimento de marca, né? Então as pessoas já conheciam a Cookie Mania pelas lojas, pelos quiosques no shopping, etc. E de repente pelo delivery, e de repente também no supermercado, né, que é um lugar que, né, todo mundo vai, começou a ter esse ponto de contato com a marca também. Então acho que para a marca acabou que a marca saiu fortalecida, assim, de toda essa limitação que a gente teve, né? E sem ter que mobilizar abrindo loja, né? Então tem essa outra grande vantagem. Pessoal, o papo tá top demais aqui, tá dando vontade de comer um cookie, né? Mas vamos dar uma pausa agora para mais um bloco aí, um intervalo, para a gente ir para o nosso último bloco. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Da TV Otimista também, e compartilhar o episódio. Vai estar disponível nos canais da TV Otimista para vocês compartilharem, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco.
Olá, estamos de volta aqui com Dei Valor na TV Otimista. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aí no canal também da TV Otimista. E estamos de volta aqui com o Érico da Cook Mania para falar aqui papo saboroso. Então vocês aí já vão no delivery aí pedir o Cook Mania, né? E falar um pouco, a gente estava falando aqui dessa parte de diversificação, da receita, do supermercado. Continuar aí um pouco aí como é que tá esse percentual agora, porque antes da pandemia não tinha supermercado, né? Sim. Então era 80% venda de balcão nas lojas e 20% de delivery. E como é que está hoje? Hoje o 20% migrou ali para o supermercado. A gente conseguiu ter a gente teve um crescimento muito grande no delivery, de fato, na pandemia, né? Isso é óbvio. Mas com a reabertura das lojas e tudo mais, a gente estabilizou ali nos 35%, né? Da venda no delivery. E a diferença na faixa aí dos 50% mais ou menos é a venda balcão. O detalhe é que a gente tem hoje operações também que são exclusivamente balcão, né? Então, operações de shopping da gente, que a gente tem quiosque no shopping, que é a operação 100% balcão. Mas, sem dúvida, assim, mesmo, digamos assim, no pós-pandemia, o delivery ele chegou para ficar. Então, as nossas lojas hoje, que tem delivery e tem balcão, elas geralmente, essas lojas operam basicamente no 50-50, 60-40, não foge muito disso não. Eu acho que o delivery, depois da pandemia, ele se tornou ele já estava forte, já estava num crescimento forte, mas ele se tornou aquela questão assim do hábito da pessoa mesmo. A pessoa automaticamente, sábado e domingo, ela quer abrir o celular dela, ela quer pedir alguma coisa, né? Então hoje com os aplicativos que tem, com a facilidade de pedir, o delivery você precisa dominar, de fato, sabe? Todo o operacional do delivery, né? Os indicadores do delivery, a gestão do delivery, porque realmente é um canal de venda primordial hoje para o segmento de alimentação no Brasil. Eu já recebi várias pessoas lá no podcast que falavam que fizeram uma mudança que eu ainda não fiz, que é fazer feira pelo delivery. Eu não sei se tu já chegou a fazer, mas supermercado, né? Porque você pensa assim, de uma certa maneira você tem um preconceito achando que frutas e legumes não vão vir bons, né? Sim. Porque, não que eu saiba escolher bem, viu? Mas às vezes as mulheres, as esposas sabem escolher melhor, né? E às vezes você tem esse preconceito e acha que não vai vir bem, mas hoje em dia o supermercado já tem uma pessoa especialista, né, para fazer isso, né, que seleciona frutas boas, tudo. Então acaba que o delivery, as pessoas estão começando realmente a perder esse medo, essa barreira, né, está sendo rompida. E quer dizer então que o teu delivery antes representava, assim, você falou da questão da loja, né? A loja está quase 60-40, em torno disso, não é isso? Varia em torno disso. Pronto. Mas na Cook Mania em geral, hoje a receita é o quê? 50% das lojas? Isso. 35% delivery. 15, 20. E 15, 20 supermercado. E crescendo, né? Crescendo. Como eu falei, hoje a gente está bem forte hoje nos supermercados de Fortaleza, do Ceará, mas com certeza nos nossos próximos passos está a ampliação para redes em outros estados do Brasil. Cara, não tem quem não tirou algum aprendizado da pandemia, né? No seu negócio, né? Sem que dúvida. É aquela história, ou você encara ou você morre. Exato. Né? A pandemia, ela de fato, assim, olhando desse ponto de vista, né, do empreendedorismo, né, do ponto de vista econômico, ela foi, assim, acho que é o maior desafio para os empreendedores na geração, assim, sabe? Em gerações passadas, eu acho. Porque a última pandemia tinha sido há 100 anos. Então, assim, era uma situação nova para todo mundo. Sim. Então, ninguém sabia como é que deveria agir, qual seria o próximo passo, qual era o caminho certo, o que era o certo a se fazer, né? Então, assim, a gente tomou algumas decisões que, para a gente, hoje, a gente olha para trás e vê que foram acertadas, mas na hora, assim, foi gestão, mas também foi muito coração, assim, foi muito de você acreditar quais são os seus valores, o que é primordial para você, né? Então, a gente teve alguns cuidados muito grandes com o nosso time e, assim, cada empresa, ela achou melhor agir de uma forma, né? Então, acho que, de fato, assim, a pandemia, ela trouxe aprendizados, trouxe lições, trouxe vitórias e trouxe derrotas para todo mundo.
Ninguém saiu efetivamente ileso da pandemia do ponto de vista econômico, né? Mas quando você olha para trás, você vê que de fato o aprendizado assim, foi único, né? Com certeza. Todo mundo tirou alguma lição. Todo mundo, todos os empresários que eu conversei até hoje também tinham a mesma visão que eu tinha de não, vai durar só 3 meses, só 2 meses, só 15 dias. Ia passando. E a pandemia não acabava e você ficava meio, sei lá, na parede, contra a parede, né? O que você vai fazer? Decisão, demite, enxuga, né? Então tinha muitas situações aí complicadas. Então quer dizer que hoje, por exemplo, o foco principal de vocês hoje vai ser essa estratégia de crescimento do supermercado. O supermercado ele tomou esse nosso foco nos últimos anos, né? Mas para esse segundo semestre, né, da gente, em 2023 e 2024 e 2025, a gente vai querer dar um foco bem diferenciado na nossa parte de franquia. Certo. Então, assim, a gente olhou os últimos anos muito para supermercado, né, desde a pandemia. Agora a gente quer voltar a olhar para a franquia, que era aquele olhar da gente desde o começo da nossa trajetória, que a gente tinha muita vontade realmente de olhar, de se dedicar, de fazer acontecer dentro desse mundo das franquias, né? Acho que o Brasil, na verdade, hoje ele é uma grande referência em franquias, né? Tem uma legislação há muito tempo sobre isso, uma legislação sólida. Então, assim, é um modelo de negócio que é muito estruturado no Brasil hoje, né? Já é muito conhecido no Brasil. Então, a gente vai querer dar, de fato, um foco especial nisso nos próximos anos. Bacana, bacana. E, assim, no ponto de vista do marketing comercial, a gente vê que a loja, ela é, digamos, o primeiro contato, né, do cliente com a marca. Então, na hora que você vai, tu falou que está com a loja em São Paulo, né? Sim. Abriu agora, recente ou não? Não, foi em 2020. 2020. Então, assim, para o público de São Paulo que não conhece, o primeiro contato que vai ter com a tua marca. E depois que tu entrar no supermercado, já conheço. Exatamente. Já vi no shopping tal, a loja, já comi. Né? Então... A gente vivenciou uma situação muito legal agora. Né? A gente abriu uma unidade da Cookmania ali na Vila Azul do Mar, no Beach Park. Né? E eu estava nos primeiros momentos ali da abertura e chegou uma cliente falando que na minha cidade a Cookmania é muito bem falada. E eu perguntei para ela de que cidade ela era. E ela era de Belém. Então ela ouviu falar muito bem da Cookmania em Belém, viajou para aproveitar o Beach Park, aí consumiu no Beach Park, adorou, saiu morta de feliz e com certeza vai retornar para a cidade dela, vai retornar para Belém e vai ser consumidora, vai ser cliente lá. Então é muito legal quando você começa a ver a marca transitando por cidades diferentes, por culturas diferentes, né, por pessoas diferentes. Então acho que isso dá uma energia, um combustível muito legal, assim, sabe, para a gente, para os próximos meses e anos. Ou seja, o franqueado de Belém está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Né? Então já deu os parabéns para ele, né? Já, com certeza. Então pronto, porque a cliente não tinha nem consumido ainda. Só tinha ouvido falar bem. Ouvido falar bem. Isso é ótimo. A propaganda de boca a boca, né, cara? E é muito legal quando você tem uma rede de franqueados que efetivamente, né, monta ali aquele padrão, né, exerce o padrão. Então, falou muito bem na cidade, veio, consumiu em uma unidade franqueada, gostou daquele produto na unidade ali franqueada, vai retornar para a cidade dela, que é uma unidade franqueada também. Então, quando está todo mundo em harmonia, todo mundo remando na mesma direção, todo mundo ganha, a marca vai se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que isso que é muito legal também do mercado de franquia. E onde é que tu tem lojas aqui no Brasil? Fortaleza, Recife, São Paulo e Belém. Fortaleza, Recife, São Paulo e Belém. São as cidades. Tem muito estado aí para crescer ainda. Tem bastante. Tem muita coisa boa para vir. Nordeste aí, Nordeste tem muito espaço para crescer, Salvador, com certeza. Teresina, São Luís, Natal, Paraíba, tem muito e tem vários empresários aqui do Ceará fazendo essa mesma trajetória, né, de outras marcas, né, também da parte de sobremesas, como a Sucre, como a Empório Brown, como a São Paulo, como a Brié. A Briel acho que ainda não abriu loja, mas também está vendendo. Então, assim, é legal e é um orgulho para a gente daqui, né?
Um orgulho para a gente do Ceará, certeza. que vê as marcas daqui indo dominar o mundo. Né? O plano de dominação do mundo começando pelo Brasil, né? Começando pelo Brasil. E agora, São Paulo é outro mundo, né, cara? Com certeza. São Paulo é outro mundo. São Paulo é um país. São Paulo é um país aí que, se você for pensar, não sei se vocês já fizeram análise de estudo de mercado lá, mas só São Paulo, com aquela quantidade enorme de cidades gigantes no interior. Sim. Então aí dá aí, tranquilamente aí umas 10, 20 franquias aí fácil. Sem dúvida. Né? Concentração populacional, de renda, todos os indicadores macroeconômicos da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, eles são realmente assim grandiosos. Não, basta dizer para quem está assistindo que São Paulo tem hoje a população do Canadá. Tem 40 milhões de habitantes. Né? Então você vê que o Canadá atingiu agora 40 milhões de habitantes. Né? São Paulo já está com 40 milhões há um tempinho aí. E o Canadá é um país, é o segundo maior do mundo. Exato. Né? Então, São Paulo, um território bem menor. Então, você imagina aí como a densidade dessas cidades no interior, como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, né? E muitas outras cidades aí tem mercado. E a gente tem um outro exemplo cearense também, com muito orgulho, que é o Coco Bambu. Com certeza. Né? Então, assim, estratégia. Coquimania abrir, onde o Coco Bambu estiver abrindo, vai abrir uma loja. Né? Deixar pertinho, né? Deixa pertinho aí, entendeu? Porque se deu certo, dá certo também. Com certeza. Né? E agora, voltando aqui ao primeiro bloco que a gente falou do próprio Cook, o Cook eu não sei, assim, mas quem teve experiência de viajar, morar fora, alguma coisa assim, você sabe que o Cook é uma tradição americana, né? Sim. Eu não sei se foi inventado. Tu sabe um pouco dessa história do Cook ou não? O Cook, na verdade, ele começou. Tem muitas histórias sobre o nascimento dele, né? Tem algumas que falam, na verdade, na Inglaterra e etc. Mas ele começou a ser misturado com chocolate nos Estados Unidos. Então, era uma confeiteira americana que misturava uma massa de bolo com chocolate e aos poucos ela ia tirando do forno para ver se a massa estava ficando boa. E foi nesse processo que surgiram os cookies, né? Então, hoje o maior mercado do mundo é o mercado americano, né? O per capita deles lá, né? Eles têm o consumo de 1 bilhão de cookies por ano. O per capita deles hoje é quase 300 cookies por ano para cada americano. Então é quase que como se cada americano comesse um cookie por dia. Então, assim, é um número realmente assim enorme. O mercado é gigantesco. Inúmeras redes de hotéis que você se hospeda, você ganha de brinde ali logo na entrada um cookie com a etiquetazinha do hotel e etc. Então, assim, é um produto realmente que faz parte da cultura americana, né? Então, eles são a grande referência, de fato, assim, no mercado de cookie no mundo, né? Não, e fazendo a continha básica aqui, né? Os Estados Unidos, eu acho que tem uma população de 330 milhões, né? Cara, é muito cookie, bicho. É muito. E eles, porque também eles têm essa cultura muito forte de fazer em casa. Tem. Né? São centenas de redes de cookie nos Estados Unidos, mas eles não perdem a tradição de fazer em casa fazer no forno em casa. Porque eles lá, toda a família tem uma receita da avó, exatamente. Né? Tem uma receita da família. Hoje em dia, com a correria, com o crescimento das grandes cidades e tudo mais, né, a gente sabe que a comodidade, a praticidade, ela tem um peso muito grande. Então, acaba que hoje, realmente, o americano ele come muito fora, né, de casa, cookie, né? Então, assim, hoje, na verdade, o americano, ele toma café da manhã, almoça e janta fora de casa, praticamente, né? Então, eles têm uma cultura de alimentação fora do lar que é gigante. Mas o mercado essa tradição de fazer cookie em casa, ela é muito forte deles, muito forte. Bacana, interessante demais aí. Agora esse mercado consumidor, não tem ideia tu tem ideia do mercado hoje do Brasil, quanto é que consome? Não, né? Não. Eu sei assim que hoje a gente é o maior produtor e consumidor do segmento de biscoitos do mundo, né? Mas assim, o próprio segmento de cookie é bem recente, até na Nielsen, que hoje é a principal pesquisa de market share do Brasil, né, que grandes empresas do Brasil utilizam para fazer, né, a análise de market share, Unilever, Coca-Cola, Ambev, enfim. É bem recente o início da categoria cookie na Nielsen. Então,
Acho que o mercado de cookie ele conseguiu crescer tanto que ele realmente agora se descolou de biscoito. Então a Nielsen hoje ela já analisa biscoito e já conseguiu criar essa categoria de cookie. Então assim, é um mercado que realmente a gente vai conseguir ter dados e estatísticas mais realistas e aprofundadas a partir de agora, assim, nesses próximos 1, 2, 3 anos, que eu acho que a gente vai conseguir ter base mais forte. Hoje ainda, se a gente olhar para trás, a gente sempre vai estar falando de dados e de informações do mercado de biscoito como um todo. Hoje vocês não têm uma noção do market share de vocês, ou não? Não, da gente não. A gente não Confiável, consegue... né? Confiável, exatamente. Porque a gente não tem qual é uma base que está sendo pesquisada e analisada do total de cookies, né? Então, assim, a gente sabe os cookies que a gente vende, que a gente coloca no mercado, claro. Mas hoje, qual é a base total desse mercado, desse estudo? Com esse estudo, a gente não tem acesso, porque isso ainda não está sendo ainda pesquisado de fato, sabe? Mas vai mudar em breve, com certeza. Acho que o mercado de cookie está se tornando assim, cada vez mais relevante, né? As pessoas estão realmente conhecendo cada vez mais, está participando cada vez mais da vida das pessoas. E acredito que isso é questão de tempo, de fato. Quer dizer que o mercado de Fortaleza está longe aí dos 300 cookies por habitante? Estamos batalhando para chegar lá. Cara, 300 cookies por habitante por ano. Por ano. Quase um cookie por dia. Muita coisa. Mas não chegou lá da noite. Na primeira dia, versão né? da nossa primeira loja, da Varjota, a gente tinha um painel de curiosidades que tinha... Uma das curiosidades era exatamente essa. Era? Falando que no mercado americano o per capita é 300 cookies por ano para cada americano. Era uma curiosidade que todo mundo ficava assim, abismado, e a gente adesivou, a gente colocou na parede da loja, todo mundo achava legal, todo mundo gostava, batia foto. Todo mundo queria passar, né? Eu vou fazer a minha parte, viu? Vou fazer minha parte aqui. O pessoal descia, falava com o time da loja, estou fazendo minha parte aqui, viu? Agora falta só 299 nesse ano, 298. Era bem legal mesmo. E as lojas... Aquela loja lá, que foi a primeira, né? Já passou por várias ampliações, né? Já. Ela passou por 2 ampliações e 3 reformas. Bacana. Alguma coisa em torno de 8 anos, né? Top, cara. E esperamos aí ter mais sucesso aí, mais lojas aí, mais estados, né? Quem sabe aí daqui a pouco tomar o Nordeste e o Sul. O Sul realmente é um mercado à parte, né, cara? Com certeza. Porque São Paulo é muito grande, Minas Gerais também é muito grande, né? Termos populacionais e cidades também, né, no interior. E realmente tem muito espaço para crescimento, né? As marcas, tem muitas marcas de cookies nascendo também, né, no Sul. Com certeza. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, como eu falei, né, a gente foi pioneiro de começar, mas... Hoje, assim, existem dezenas de marcas em Fortaleza, mas esse movimento a gente vê a nível Brasil mesmo. O próprio São Paulo hoje, na época que a gente começou em 2015, a gente sabia ali, tinha conhecimento de 3, 4 marcas. Hoje são centenas de marcas. Mas São Paulo hoje está com uma variedade muito grande de marca de cookie. Show. Cara, obrigado demais aí, Érico, por ter vindo aqui no Dei Valor na TV. Né, compartilhar um pouco aí a história de vocês, né? Um abraço para Camila, né, que está nos assistindo. Com certeza. E que vocês possam crescer mais, empregar mais, né, que a gente possa daqui a pouco aí estar visitando uma loja da Cookie Mania no exterior. Hein? Quem Amém. sabe, né? Pessoal, obrigado por mais um episódio do Dei Valor na TV. Fiquem ligados, não se esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, de se inscrever e também de fazer o pedido aí do Cookie Mania aí, do Érico. Com certeza. Tá bom? Valeu. Um prazer. Um abraço a todos e até o próximo episódio.